Avisar as pessoas que nós já estamos por aqui. Hoje, já vou começar aqui trazendo o que nós vivemos até agora, tá? Então, hoje nós vamos para a quarta live da Jornada Visionária. E essa jornada, ela vem com o objetivo de te mostrar, olha minha água aqui caindo, despencando, com o objetivo de te mostrar que muito além de marketing, quando as pessoas falam, né, de posicionamento, de vendas, tem outras nuances, outras questões que muitas vezes é o que está impedindo a sua venda, um posicionamento assertivo. E aí nós estamos construindo uma jornada visionária, em que eu vou lhe despertando, lhe sensibilizando para que você já possa identificar em você quais são esses comportamentos que requer que você vá adequando. O que você consegue perceber? O que você não consegue perceber? Bom dia, meninas que estão por aqui, sejam muito bem-vindas. Então, o que acontece? Hoje nós já vimos na primeira live desbloqueio emocional, de uma forma bem específica eu trouxe como esse bloqueio, que muitas vezes a gente não sabe, tá? É inconsciente, como que no dia a dia isso reflete no nosso comportamento, no nosso negócio, no nosso posicionamento e, consequentemente, naquelas vendas que não saem, tá? No segundo dia, nós olhamos para também o além do aparente, aquilo que a gente não consegue ver, mas que se apresenta na nossa vida de uma forma muito sutil, a partir do nosso sistema familiar. Então, quais são aqueles comportamentos que nós gostaríamos que fosse diferente, mas muitas vezes você não consegue, empreendedora, mudar uma postura, você tem um desejo racional de, do ponto de vista financeiro, faturar mais no seu negócio, ter um novo posicionamento. E por mais que você se capacite, por mais que você busque estratégias, você não acessa, você não alcança. E aí que por isso que eu bato sempre no assunto de que não basta só técnica, não basta só o conhecimento técnico, não basta só a estratégia, tá? Então, por isso que nesse segundo dia nós olhamos bem para esse olhar sistêmico. Eu trouxe as leis que vão realmente, no nosso dia a dia, elas vão refletindo nos nossos resultados. Então, eu trouxe as leis sistêmicas, a live ficou salva, tá? Quem não tem acesso, ela está disponível dentro da comunidade Visionárias. Vai lá. Tem todos os materiais complementares. A cada live eu trouxe material complementar. Então, essa jornada está muito rica. Aproveita, tá? Ontem, ainda fazendo esta caminhada, eu trouxe o olhar para um triângulo dramático que acontece quando a pessoa assume papéis e nesses papéis ela não consegue. Dentro desses papéis de uma triangulação, ela não consegue conduzir o negócio dela com leveza, tá? Então, percebam que questões sutis que a gente não vê, não consegue olhar e dizer, ó, está aqui, elas vão refletindo no nosso comportamento e, em consequência, nos nossos resultados, tá? Agora, pois bem, o que nós temos para hoje? Pega aí seu café, pega aí sua água, pega seu caderno e vem para cá em estado de presença para receber, tá? Não consegui compartilhar o link lá na comunidade Visionárias. Vamos ver agora. Ó, agora vai dar certo. Então, já envia. Olha só, hoje eu quero combinar o seguinte com vocês. Lá naquela live que eu falei muito do sistêmico, eu trouxe uma lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Lembram disso? E aí, o que essa lei fala? Que deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, eu estou aqui entregando e conteúdo de muito valor. E eu vou te convidar para que essa troca fique equilibrada, que reflita de uma forma positiva, tanto na sua vida, para você aplicar no seu negócio, como na minha, senão a gente trava, quando entrega demais e não recebe na mesma proporção, ou só recebe e não entrega. Há um desequilíbrio. Eu expliquei e ainda falei sobre a gangorra, ó. O que eu vou te pedir? Compartilha essa live com mais empreendedoras, tá? Essa é uma live em que eu estou trazendo o olhar para o negócio a partir daquilo que você não vê, que são as suas emoções, é toda essa questão sistêmica que vai refletir nos teus resultados.
Então percebe, lembra agora aí, qual é, olha só, e hoje tem um tema tão específico, então percebe o seguinte, quem é aquela empreendedora que ela é muito fazedora, ela é muito executora, e aquela empreendedora que é muito amável, muito acolhedora, mas que ela tem dificuldade de executar, ela tem dificuldade de finalizar o que ela começa. É para esses dois perfis que você vai mandar, tá? E você já deve lembrar aí de alguém. Pega essa live e envia para essas mulheres empreendedoras que ou são muito executoras, ou elas falam: ai, amiga, eu começo e não termino, eu tenho dificuldade, eu tenho uma ideia, eu sou criativa, mas eu não consigo colocar em prática. É para essas pessoas, tá? Bora lá. Deixa eu colocar aqui, enviar então na comunidade, para nós começarmos com os assuntos. Comunidade Visionárias, Ctrl V aqui, ó. Bom dia! E vou mandar lá para as alunas do PER também. Aqui, gente, é aula de milhões. Vocês aproveitem. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda. Bora de conteúdo, então? Ativados por aí, golinho de café por aqui, ó, e começamos. O que que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de mais uma parte daquilo que você não vê e reflete nos seus resultados. Observa o seguinte, na natureza, tudo tem polaridades, né? Se a gente for olhar quando o mundo se fez mundo, quando veio, né, Fiat Lux, Deus, e se fez a luz, e se fez a noite, e se fez o dia. Então, nós temos as polaridades, o quente e o frio, o dia e a noite. E nós, cada um de nós, seja homem ou seja mulher, aqui não é sobre gênero, tá? Gente, esses cabelinhos aqui, ele fica me incomodando. Não é sobre gênero, é sobre a energia mesmo do comportamento que nós carregamos. Existe também o feminino e o masculino. Bianca, mas como assim? Eu sou mulher, eu carrego o masculino? Sim. E é esse masculino que vai te dar algumas características de comportamento. Então percebe o seguinte, imagina como se fosse dois copos, tá? Você tem o seu copo do masculino e o seu copo do feminino. Conforme é o tanto de masculino que você tem em você, você é a pessoa, eu acabei de falar aqui dos perfis até, para você mandar a live. Você é a pessoa que é muito executora, que tem muito foco na ação, tá? Conforme é o seu perfil, se você é mais feminina, você vai ter um perfil mais, olha só, mais de criatividade, mais de pensar, mais de acolhimento. Só que você tem dificuldade na ação, na realização, tá? Se você for olhar aí para a natureza como um todo, como as coisas se apresentam, como se trabalha, pode vir com outro nome também, o Yin e o Yang, tá? Mas tudo é a mesma coisa, é a energia, é o comportamento a partir do nosso masculino e do nosso feminino. E aí, o que que acontece? Quando nós olhamos para o nosso negócio, para o modo como nós vamos nos posicionarmos e nos comportarmos, o quanto nós temos dentro desse nosso copinho interno, tá? De energia, vai refletir no nosso comportamento e nos nossos resultados. E é aí que eu vou chegar, é aí que eu vou te mostrar o que que acontece que está impedindo as tuas vendas, tá? Qual é o grande objetivo da jornada visionária? É fazer você ir se desenvolvendo, ir captando todo este processo de, apesar de ter tantas estratégias, eu não estou conseguindo me desenvolver. Eu não consigo ter um posicionamento assertivo e vender mais, vender com confiança, ser segura. Por qual razão? Qual é o pano de fundo? E aqui eu estou te trazendo essas razões para que você, ó, lembra ontem? Tire do inconsciente, tome consciência e a partir disso uma decisão. Consciência verdadeira é agora enxergar e fazer algo diferente com isso que você viu, tá? E é exatamente isso que é ativar a postura visionária. É o equilíbrio entre o sonhar e o realizar.
é entre o planejar e o executar, entendendo que a mulher que tem a postura visionária ativada, ela não fica só trabalhando com as coisas aparentes, ó, materiais, reais. Ela consegue identificar que esse além do aparente, que as suas emoções influenciam diretamente nos seus resultados, tá? Então, quando nós ativamos a sua postura visionária, e essa foi muito a minha história, e é o que eu trago para as minhas alunas. Ontem à noite eu fiz um atendimento incrível em que a gente foi lá, mergulhou lá nas questões dela bem profunda e conseguiu extrair mais. É como se a pessoa tivesse, imagina agora assim, ó, é como se você tivesse no meio de um lamaçal. E aí você tenta caminhar e parece que não consegue ir. E ela ainda dizia assim, Bianca, eu vejo lá na frente, eu vejo o sucesso, eu vejo os projetos. Só que é como se tivesse um cipós, umas cordas me pegando e eu não conseguisse ir. E aí eu fui aprofundando com ela. Fiz um exercício que eu fui aprofundando e eu pedi para ela, vai dando nome. O que que é isso que vai te pegando? E aí ela consegue, ó, o inconsciente vai trazendo. Então, o que que acontece? Às vezes, na correria no piloto automático, nós entramos num modus operandi só de executar, 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 e a gente não percebe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o que que está nos impedindo de ir além. E aqui eu venho te trazendo esse olhar para ver além do físico, do aparente. O que que molda o teu comportamento? E hoje é mais um olhar para isso, tá? Então, o que que acontece? Quando essa mulher consegue ativar essa postura visionária, ela consegue identificar que não é só essa questão do real, do físico, da estratégia, da cor do batom, da cor do cabelo, do blazer, de quantas postagens ela vai fazer no dia. Tem muito mais do que isso. E hoje eu vou te trazer algo bem pontual que é como você se comporta na relação com o seu cliente, tá? Olha o que que acontece. Se você é empreendedora que tem uma energia feminina muito alta, você é aquela mulher que conecta com o seu cliente. Você consegue conversar, você consegue magnetizar as pessoas, atrair, para que elas venham lhe pedir informação, para que elas venham conversar com você. Só que você vai ter, se a energia, ó, feminina é muito alta, você vai ter dificuldade se você ficar só nessa polaridade do feminino, tá? Você vai ter dificuldade de fechar a venda, de ter o ato da finalização. Você provavelmente também vai ter dificuldade com estratégias. Então, eu costumo dizer assim para as minhas alunas: analise esse post, percebe se ele tem início, meio e fim. Que acontece? Às vezes, quando nós empreendedoras estamos com essa energia feminina muito alta, nós entramos num devaneio, num sonho, numa viagem. E aí a gente começa, vai ali, posta, mas posta de uma forma muito aleatória. Não tem uma intenção clara, não tem um objetivo do que está postando. E aí fica aquelas postagens que o teu público, qual é o objetivo da postagem do conteúdo? É conversar com o seu público, é fazer com que ele perceba que você é confiável, que você tem resultado, que você entrega não é o serviço e o produto, é a transformação, a solução que ele busca. E aí hoje, olha só, olha para os teus posts, olha para o modo como você se comunica e percebe, isso está claro? Ou quando você conversa com seu cliente, quando você conversa através das redes sociais ou através de um post, de um conteúdo que você faz, realmente parece que está tudo muito enrolado. Se você pegar um post seu, tem início, meio e fim, tem uma linha de raciocínio, porque se você fizer esse processo, tá, do relacionamento, só na energia do feminino muito alta, você é aquela pessoa que é acolhedora, que é carinhosa, que as pessoas se conectam com você, mas você não consegue passar uma ideia clara. Você não consegue levar a pessoa para a intenção, direcioná-la para o que que ela vem fazer? E não esqueça, empreendedora,
que quando alguém te busca, ela não busca um produto, ela não busca pagar por um serviço, ela busca uma solução. Então, percebe já na sua comunicação, se a sua comunicação é clara, ao ponto da pessoa ver em você uma solução. Tem uma aluna minha que ela chegou para mim e disse assim: Bianca, eu acho que eu tenho que entrar no PER porque eu tenho uma empresa, eu tenho já alguns resultados, mas eu sei que tem alguma coisa me travando e eu não sei o que que é. E eu sei que você pode me ajudar. Percebe? Quando a gente tem uma comunicação clara, a pessoa consegue enxergar isso. E aí, quando você olha aí para o seu negócio, isso está claro. Se você é aquela pessoa que posta de uma forma muito aleatória, que quando vai conversar com a pessoa para fechar o serviço, fechar a venda, tem dificuldades de conduzi-la para esse bater martelo mesmo, a sua energia feminina está muito alta, tá? Bianca, então como que eu mudo isso? Calma, daqui a pouco nós vamos ver como mudar isso. Bom dia, Ana Paula, que chegou aqui. Bom dia, Carla. Bom dia, Claudemir. Sejam bem-vindos. Ok, energia feminina muito alta. Trouxe. Agora olha para o seguinte. O que que é energia masculina quando estamos fora, né? Não tem um equilíbrio, ó, a gangorra, de novo entramos nas polaridades. Quando a energia masculina está muito alta, o que que vai influenciar no seu comportamento? Energia masculina muito alta é o oposto dessa questão da energia feminina. Então é a pessoa que ela é muito fazedora, que ela é muito executora, que ela já quer num processo de venda, ela já quer conduzir para vender, ela já quer ir lá para a venda, ela já escolhe finalizar. Ela é condutora. Então sim, o post dela terá início, meio e fim. Só que muitas vezes será frio, não conecta com as pessoas, porque ela não consegue ter essa pausa, esse equilíbrio do sentir. Hoje, se alguém aí já passou pelos meus stories hoje de manhã cedo, o que que eu fiz? Antes de entrar na live um pouco, eu postei. Eu tomei um banho bem gostoso, senti aquela água do chuveiro caindo em mim. E aí, quando eu fui tomar meu café, eu fui ali para a sacada e eu fiquei apreciando, sentindo, recebendo do dia que começa, recebendo de Deus. É como se eu olhasse lá e entre os prédios fica só um filete de luz assim, ó, que vem do sol, vem clareando. E é como se tivesse vindo Deus assim me dizer, ó, oi, isso é o feminino. É esse conseguir imaginar, é esse pausar, é esse sentir. E percebe que eu fui trazendo aqui, ó, e até o meu tom de voz foi mudando. Agora imagina se eu fico muito assim para conduzir uma venda. Na hora da finalização, não fecha. Então, o que que acontece? Olha só, já trazendo aqui, ó, o que que impede de você fechar as vendas com mais facilidade? Ah, então o fechamento é masculino. Eu tenho que executar, eu tenho que exercitar isso e ficar no masculino. Não. Você tem que encontrar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque o feminino vai te trazer a conexão com as pessoas. Então, para você perceber quem é seu público, isso a gente vai aprofundar, tá? Estamos entrando aqui, ó, a partir de hoje, no segundo pilar do programa estratégico de resultados, que é a consciência empreendedora. É como você desenvolve um comportamento que você consegue olhar muito além. Não olhar para a concorrência, não olhar para o que os outros estão fazendo, olhar para o seu diferencial, se comportar como única, ativando a sua postura visionária. E olhando para dentro de você, dos seus dons, das suas habilidades, da transformação que você gera a partir do seu serviço, do seu produto, e perceber como eu posso comunicar isso claramente de uma forma assertiva para as pessoas, tá? E aí o que que acontece? O feminino vai extrair isso, vai proporcionar para você essa conexão com o seu público, de você conseguir, como eu digo para as minhas alunas, o silêncio delas grita aos meus ouvidos. Isso é o meu feminino,
Porque se eu tiver muito na execução, eu vou esquecer as minhas alunas e eu não vou estar presente aqui, ó, no dia a dia delas. Mas não, eu sou aquela mentora que eu visito o Instagram delas, eu percebo como estão as postagens, se tem alguma coisa que está fugindo daquilo que é estratégico dentro do ponto de vista da consciência empreendedora, eu vou chamá-la, eu vou contribuí-la, vou contribuir, eu vou dizer para ela, fulana, presta atenção aqui, ó, nesse ponto. Percebe o que que tu escolheu trazer aqui? Né? Para que a gente possa criar a ideia. Não é o que a Bianca pensa, é o que a minha aluna, a minha cliente escolhe transmitir. Só que nós vamos. Isso, ó, eu estou respeitando o feminino dela. O que que ela está extraindo dos clientes dela? Só que aí, ó, eu vou ativar o masculino dela. Como que nós vamos fazer isso de uma forma clara, de uma forma objetiva, trazendo para o seu post conexão do feminino, sentindo o seu público e criando essa ideia com início, meio e fim. Aí é o masculino, tá? Então, gente, o que que acontece? Como que a gente percebe, Bianca, no dia a dia, se eu estou muito no feminino ou se eu estou muito no masculino? O modo como você age. Geralmente as pessoas que são muito do masculino, e já vão me contando aí como que vocês se percebem, tá? Se a sua energia feminina é mais alta ou se a sua energia masculina é mais alta. Geralmente, quando a pessoa está com a energia do masculino muito alta, começa a acontecer um desequilíbrio, tá? Então, o que que acontece? Essa pessoa entra nesse espaço de muita rigidez, ela é muito fazedora e ela não se conecta com os outros. É como se o pensamento dela fosse o suficiente e ela fosse criar, 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 executar a partir do pensamento dela. Só que não adianta você criar e entregar para o seu cliente aquilo que você acha que ele precisa. Requer que na sua comunicação venha o que o seu cliente comunica. Percebe a diferença? Então aí a gente começa a ativar essa postura visionária, entendendo que não começa através do cliente, começa a partir da sua permissão de perceber essas nuances que são além do aparente, que está dentro de você, que está refletindo no seu comportamento e nas suas vendas ou nas vendas que você não faz. Então, um equilíbrio desregulado, muito alterado. Esse desequilíbrio, essa fazedora, muito executora, até o teu corpo começa a ficar rígido. E o que que acontece? Quando a pessoa está muito nesse olhar para fora, muitas vezes, gente, agora o pessoal aqui, ó, o teu corpo está gritando, está em dor e você nem percebe. E aí você começa fisicamente a adoecer. O teu corpo adoece te pedindo presença, te pedindo, chamando a atenção de uma forma para ser olhado. Então a gente fala assim, ó, a pessoa que ela é muito extrovertida, que ela está olhando muito para fora e muito nesse executar, fazer, dar resultado, bater metas. Muitas vezes, o que acontece? Ela começa com doenças físicas, que é o teu corpo te chamando de volta. Como se, já que ela não para, eu lembro de uma professora minha uma vez que ela tinha depressão, depois ela teve câncer de mama, e eu ainda falei um dia para ela. A senhora está entendendo agora que o seu corpo está pedindo para você olhar para ele? Muitas vezes o nosso corpo está pedindo atenção, socorro. Só que como nós estamos tão executoras, a gente não consegue perceber. E aí começa a aparecer doença física, tá? Para que a gente se perceba. Então, olha, nossa, tem tanta coisa aqui, mas vou parar só por aqui dessa parte, porque senão já dá outro conteúdo, outro desdobramento. Agora percebe o seguinte, quando o feminino está muito exacerbado, o copo do feminino está cheio e o masculino, ó, só um pouquinho. Quem é essa pessoa lá no feminino? No desequilíbrio, tá? É a pessoa que procrastina, é a pessoa que dispersa com muita facilidade, é a pessoa que escolhe fazer um monte de coisa, mas ela começa e não termina, ela começa e não termina, ela não consegue concluir as coisas, tá? Então é uma pessoa que, sabe aquela pessoa que diz assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas ela nunca consegue terminar nada. Então, o que que acontece? É o caos. A gente fala que o caos precede a ordem, né? O feminino precede o masculino. Olha só, o caos é aquele monte de ideia.
Para que a gente muitas vezes consiga chegar numa ideia central, a gente vai criar um monte de coisa. Isso é o feminino, criação. Agora, quem vai colocar a ordem é a energia do masculino. Que aí depois desse monte de coisa vai dizer, não, de tudo isso, eu fico com isso. Que é o que eu faço também dentro da consciência empreendedora com as minhas alunas para que elas tenham um posicionamento assertivo. Então, comecem a perceber quem é você neste contexto. Energia feminina muito alta ou energia masculina muito alta? Quem está aí comigo, põe nos comentários aí. Escreve aí para mim. O que é mais no seu dia a dia pega mais? Energia feminina muito alta ou energia masculina muito alta? E aí, o que que acontece? Como que nós vamos organizar tudo isso? Ora, nós vamos precisar mais da energia do feminino e ora, nós vamos precisar mais da energia do masculino. Ontem eu estava me observando, tá? O que que acontece? Essa semana eu estou numa semana muito fazedora, muito executora. E para que eu consiga entregar, levantar cedo, fazer o que precisa ser feito, entregar a live com qualidade para vocês. Depois, quem está lá na comunidade visionária sabe, está chegando mais exercício complementar da live lá todos os dias. Então, olha só, eu planejo live, eu planejo conteúdo de entrega pós-live, eu sigo fazendo os meus atendimentos, eu sigo atendendo as minhas alunas que eu já tenho, eu sigo dando suporte para elas para eu, ó, fazer tudo que eu tenho que fazer, executar, o meu masculino está lá em cima. Só que em alguns momentos eu tenho que buscar do meu feminino para eu sentir essas entregas. Então, eu vou te dar exemplos bem palpáveis, tá? Isso tudo é para você perceber como está a sua relação com o seu cliente, principalmente no momento de se conectar para comunicar o que você entrega. Lembra que você não entrega um serviço ou um produto, você entrega uma solução, uma transformação. As pessoas adoram soluções. As pessoas adoram resolver os problemas delas, mas elas odeiam que vendam para elas. Percebe isso? Você gosta quando alguém fica fulano compra, fulano não sei o quê. Agora, se a pessoa te mostrar que aquilo vai encurtar um caminho que ela tem que fazer, se você conseguir perceber que você, nossa, adquirindo isso aqui, isso facilita a minha vida. Isso faz com que eu acesse o resultado que eu escolho. Não é muito mais gostoso comprar? Porque você não compra o produto, você não compra a aula, você não compra o serviço, você compra uma solução, você compra um facilitador. Percebe a tua comunicação, empreendedora? Você tem percebido isso? Hã? É claro isso para você? Já vai trabalhando isso que a gente vai começar a trabalhar esses assuntos nos próximos conteúdos, tá? Nas próximas lives. Sábado e domingo teremos um horário flexível para não ser tão cedo, tá? Olha só, agora olha para o seguinte: no seu dia a dia, como você vai olhar para isso? Como que isso vai refletir, né, no teu comportamento, nas tuas vendas? Como que você pode adequar isso? Entendendo, gente, qual é o seu momento entendendo o que que você tem para hoje, sexta-feira. Então, como eu falei, estou muito executora. Só que aí, na hora que eu fui sentar para atender a minha aluna ontem no atendimento individual, se eu vou com o meu masculino muito alto, eu não sinto a minha aluna. Eu não consigo ter conexão ali com ela para perceber qual é a demanda mais profunda que ela tem para trabalhar. Porque eu trabalho com o invisível, eu trabalho com acessar a alma da pessoa. Isso é muito profundo, requer muita presença, requer muita conexão. Então, o que que eu fiz? Ó, eu fui respirando, eu fui saindo daquela correria mental, eu fui me conectando com ela, entrando num estado de presença. Quando finalizou esse encontro, estou te dando dicas, sugestões aqui, ó, orientações, tá? Orientação, direção do que você vai fazer para elevar esse teu feminino. Quando eu fui, depois do atendimento dela, eu fui tomar um banho, ainda falei aqui para o Marcelo e para a Beatriz, ó, eu vou tomar um banho bem demorado. Por quê? Porque eu tinha que resgatar aquele meu feminino.
Porque no dia eu passei o dia na execução, eu passei o dia, claro que em alguns momentos, quando eu vou atender, eu puxo o meu feminino, eu centro no momento, eu conecto com a pessoa, mas o planejamento das minhas atividades requer muito do masculino. E aí, quando eu fui tomar o meu banho de novo, é uma calibração o tempo inteiro. Tomei um banho gostoso, sentindo aquela água quentinha cair. Depois passei um hidratante com calma. Conexão com o feminino, calma. Quem é você passando seu hidratante? Você sente ou é assim, ó? Aí você já tem indícios. É muito energia do masculino, com pressa, com foco, tem que terminar, ou é a energia do feminino? O feminino é calma, ó. Só que tudo vai ter o seu momento. Então não é sobre ser só masculino ou só feminino, tá? Cada momento do seu relacionamento com o seu cliente vai exigir algo de você, ok? Agora, o que que acontece? Começa a perceber qual é a sua energia dominante, qual é essa nuance em você. É mais feminina ou mais masculina? Porque aí requer que você comece a fazer. Eu vou te trazer aqui em 3 passos, tá? Esse já é o primeiro passo para você ativar essa postura visionária a partir deste olhar. O que que é a postura visionária, Bianca? É você realmente se centrar como empreendedora que encontra o equilíbrio entre o sonhar e o realizar, entendendo que isso, o sucesso da empreendedora, ele é muito além do aparente das estratégias de venda, ele começa dentro de você. E aí aqui a gente vai para os 3 passos para você começar a organizar dentro de você essas polaridades do feminino e do masculino. Primeiro passo, já tinha perguntado aqui, perceba como tem sido você na vida. Você é aquela pessoa impetuosa que já responde todo mundo no ato? Você é a pessoa que pensa mais, que é mais cuidadosa, mais acolhedora? Você é a pessoa que é muito executora, mas percebe que realmente não tem paciência nem de escutar as pessoas? Ou você é a pessoa que acolhe muito e tem dificuldade até de conduzir uma venda e de chegar no final e dizer como você escolhe fazer, né? Quem é você no dia a dia? Começa a perceber isso. Seu dia começa muito organizado, muito focada, muito disciplinada, ou você começa deixando a vida te levar? Ó, organizada, focada, disciplinada, energia do masculino. Deixando a vida me levar no meio do caos, as coisas vão aparecendo e eu vou fazendo. Energia do feminino, tá? Então, esse é o primeiro passo. É você conseguir perceber qual é a energia que predomina por aí, feminino ou masculino. Lembrando que isso não tem nada a ver com gênero, em ser homem ou ser mulher. Isso todos nós temos, tá? São as polaridades, assim como existe a noite e o dia, a luz e a escuridão, o quente e o frio, tá? Segundo passo, uma escolha consciente, traga uma intenção clara. O que que você requer hoje, diante das atividades que você tem? Hoje, por exemplo, ontem eu fui muito executora. Eu tive que puxar do meu feminino em momentos específicos quando eu fui atender as pessoas, para escutar, para perceber, para contribuir. Agora, não. Hoje eu já vou ir mais para o meu feminino no todo e vou deixar o masculino para alguns momentos. É assim que a gente vai equilibrando, percebe? Só que entende que se eu tiver no piloto automático, eu não consigo perceber isso. Bom dia, Dilma, bem-vinda por aqui. No piloto automático, nós não percebemos. Então começa a, ó, sair do barulhão. Primeiro passo. Porque quando nós estamos com essa energia masculina muito ativada também, muitas vezes a gente está muito para fora. A percepção, a intuição é da energia do feminino. Então começa a trazer consciência, ó, começa a voltar para aqui e agora, senão você nem consegue se perceber. Você fica muito distante de você, tá? Aí vem para essa escolha consciente. Bom, se a Bianca já trouxe aqui para eu fechar uma venda, eu preciso primeiro me conectar com o meu cliente, perceber verdadeiramente o que ele requer de mim, conseguir comunicar isso de uma forma clara. Então, até eu perceber, conectar e perceber verdadeiramente,
é a tua energia do feminino. Depois, conectar de uma forma clara, organizar teus pensamentos, energia do masculino. E a finalização, a condução para finalizar essa conversa e converter uma venda, energia do masculino, tá? Olha para o teu dia e percebe o que que o meu dia vai ter mais hoje. E aí você vai fazer uma escolha consciente. Bom, então hoje eu tenho que ativar mais o meu masculino. Requer que eu esteja mais focada. E aí começa a ter intenção para o teu dia. Essa é a diferença entre quem acorda e simplesmente vai viver e quem desperta e intenciona e se conecta. Não, hoje o meu dia é de tal forma, então eu preciso hoje mais de tal energia, vou ficar mais presente nisso, tá? E o terceiro, ó, começa a fazer pequenos ajustes. Terceiro passo. Primeiro passo, perceber qual é a energia que domina aí. Segundo passo, contextualizar com o seu dia, seus momentos para ativar o que se requer em você, puxar ou da sua energia do feminino ou do masculino. E isso é intencional mesmo, tá? Sabendo o que cada uma traz, você já vai intencionar, não, aqui eu tenho que ser mais firme na conversa, eu tenho que ser mais focada. Não, aqui eu tô me conectando ainda com ela, vou fazer mais perguntas, vou conduzir, tá? E o terceiro passo é ir percebendo esses microajustes. Vocês estão aqui comigo na live? Estão pegando? Reage aqui para eu saber quem está conectada comigo. Terceiro passo, microajustes. É você perceber, nossa, eu deixo tudo pela metade. Realmente, está tudo um caos, está uma bagunça. Minha vida pessoal, minha vida profissional. E isso a gente vê nos detalhes, tá? Nós vimos na nossa mesa, a mesa do escritório, nós vimos mulherada na nossa bolsa, nós vimos a organização externa, ela é só um reflexo da nossa organização interna, tá? Então, de novo, vou repetir algo. O caos precede a ordem. O caos é a energia do feminino, é muita coisa, é muita criatividade, são muitos sonhos, tá? O que que é a ordem? A ordem é organizar tudo isso para se tornar real. Isso é a postura visionária. É o equilíbrio entre o sonhar, ver além e o realizar. Então, quando eu te convido para ajustes, pequenos ajustes, o que que você vai perceber? Se você tem uma energia muito alta, masculina, provavelmente você é a pessoa impetuosa, que responde no ímpeto, que age de uma forma muito rápida. Aí é o momento de, ó, começar a dar alguns passinhos para trás. E isso eu desenvolvi quando eu trabalhava no hospital, porque eu era essa pessoa. Então eu comecei a me permitir respirar. Bom dia, Ednália. Bom dia, Mara, que está chegando por aqui também. Mundo Maravilha. Sejam bem-vindas. Eu comecei a respirar antes de responder as pessoas. O que que acontece? Quando nós estamos muito, ó, tão aqui no mental, ó, muitas vezes você é aquela que fala e se arrepende. Energia masculina alta, impetuosa, já quer resolver logo, já quer falar. Entende? A pessoa nem terminou de falar, você já está cortando ela para falar, tá? Energia masculina alta, vamos regular. Como que a gente vai regular isso? Como que nós vamos regular isso? Ó, respirando. E como assim respirar, Bianca? Eu não tenho paciência para meditar. Não estou te falando de meditar. Eu estou te falando de quando alguém te falar alguma coisa que talvez você não goste, que talvez você pense diferente, você primeiro vai dar 3 segundos para você e perceber se aquela resposta que veio, realmente você vai dizer aquilo. Foi assim que eu fui mudando, tá? E aí me vinha assim, ó. Isso que eu vou dizer aqui é contribuição para a vida que eu escolho ter? Porque, em primeiro lugar, é sobre a caminhada que eu estou fazendo. Não tem como. Ontem nós falamos disso, culpa e responsabilidade. Não tem como eu querer mudar o fulano, querer falar que é sobre ele. Não. É sobre o que que eu posso fazer em relação a. Mesma coisa é no seu negócio, com seus colaboradores, com aquelas pessoas que prestam serviço para você e em relação aos seus clientes. Então, tá bom, teu cliente te falou algo. Reflete antes, percebe o que que chega e depois você responde. Se dá 3 segundos é o suficiente.
Eu criei para mim uma regra interna, a regra dos 3 segundos. Então, eu respiro, eu percebo e aí eu respondo. Aí você está calibrando, saindo desse ápice do masculino para calibrar um pouquinho ele, tá? Ó, quando a gente tá muito desregulado, masculino e feminino. Quando você baixa o masculino, automaticamente o feminino vai subindo, tá? Outra coisa, quando essa mulher empreendedora requer que ela tome decisões que vão mudar a vida dela, que vão mudar o negócio dela, isso é muito comum de nós vermos também no perfil de compra dos nossos clientes, tá? Aquela pessoa que não consegue se decidir, que tem muito medo de tomar decisão. O que que requer? Requer que ela dê aquele passo a mais. É isso que você vai fazer, aquele passo a mais. Aquilo que você vai fazer de uma forma responsável, mas entrando um pouquinho sim na zona de risco. Porque se você quer ficar sempre só no cuidado, na segurança, você nunca vai sair dessa bolha. Então é o eu vou, eu vou, eu tenho medo, mas eu vou. O que que você está fazendo? Você está se arriscando, você está calibrando. O feminino é o cuidado, o acolhimento, é o caos, mas é a distração. O masculino é eu vou executar, eu vou fazer. Porque o feminino ele pensa, cria, mas não executa. É aquela pessoa que ela se deslumbra com a compra antes da compra, feminino, tá? Só que se é muito feminina, ela viaja, ela entra num devaneio nas narrativas internas dela, só que na hora de executar ela não consegue executar. E aí ela não muda. E aí ela tá sempre do mesmo jeito, tá? E aí percebe isso nos seus clientes e percebe isso no seu comportamento. Agora, se você é essa pessoa, você vai dar um passinho a mais. Eu digo que é como se fosse um elástico, ó, que nós pudéssemos esticar ele um pouquinho mais. Nós conseguimos, tá? É só um pouquinho mais. Por isso que eu adoro me manter em ambiência de mentoria. Porque quando nós temos um mentor, né, Natasha maravilhosa que entrou aqui, minha colega de mentoria. Quando nós estamos num ambiente de mentoria, o que que a nossa mentora faz? Ela está sempre nos esticando, nos puxando um pouquinho mais. Ela olha e consegue ver, esse é o papel da mentora, tá? É isso que eu faço no programa estratégico de resultados. Eu consigo ver aquilo que a tua mente, que os teus bloqueios te impedem de visualizar para você realizar. Então, para mim já é tão óbvio. Ontem eu atendi uma pessoa tão maravilhosa e eu olhava e eu pensava assim: nossa, eu já imagino para ela isso, imagino aquilo. É tão dentro do contexto dela, para a autoridade que ela pode se tornar. Só que ela ainda está com a camada de muitos medos. Então, assim, ou ela supera esses medos, ou ela vai ficar sempre fazendo curso, buscando estratégia de marketing, e ela não vai conseguir realizar, entende? Por quê? Porque ela tem muito medo e a energia do feminino muito alta. Agora, se eu jogo o recurso emocional, se eu consigo fazer com que ela supere os bloqueios emocionais dela e ela calibre esse feminino e masculino, vocês que estão acompanhando a série de lives aqui, ó, vocês acham que vai ativar a postura visionária ou não? Pronto, aí ela chega no resultado que ela almeja e, na verdade, muito mais. Então, essa pessoa que tem muito exacerbada a energia do feminino, ela tem que se arriscar um pouquinho mais, tá? E aí, gente, no dia a dia é o quê? É colocar o foco. E aí, outra coisa que eu quero trazer aqui, tá? Conversa para adultos agora, porque quem entra no espaço, ouvi um termo esses dias que eu gostei muito, que é o gato gago. Quando entra no mimimi, o gato gago, aí não vai resolver. O que que é o mimimi? Ah, mas é que para mim é muito difícil. Mas vamos lá. Qual é o teu máximo hoje? Porque de pouquinho em pouquinho, se todos os dias você entregar 1%, você transforma a vida de alguém a partir do seu serviço, a partir da solução que você entrega. Tenha certeza disso. Quem aí já recebeu aquele feedback que diz assim: nossa, isso aqui foi maravilhoso para mim, muito obrigada, a partir da entrega do seu negócio? Ontem, uma pessoa que eu atendi disse assim: elas me trazem até presentes, Bianca. Ana Paula, não sei se a Ana Paula tá aqui. Porque a entrega é muito boa e pode ficar melhor ainda quando a gente começa, ó, a ajustar essa postura.
E aí o que que acontece? Energia feminina muito alta, você é a pessoa que vai acolher, você é a pessoa que acha que vai, que nossa, é mesmo, quando eu for vai ser tão legal. Só que tá, e aí vamos? Aí recua. Então, não, senhora. Então, ó, vamos calibrar, tá? Nem tanto masculino, nem tanto feminino, é aqui. E agora, o que que é a tarefa? Fez sentido para vocês? Receberam desta live? Pegaram? Reajam aqui para eu saber se estão comigo. O que que é a tarefa para o seu dia de hoje? É você perceber como você vai agir nessas primeiras horas do dia, tá? Porque depois lá na comunidade Visionárias eu vou liberar mais um exercício. Vocês estão percebendo que eu estou entregando aqui, isso aqui é conteúdo que dentro de muitas mentorias vocês não veem, tá? E eu estou trazendo gratuitamente. Então, recebam. Quem acessar, quem fizer os exercícios, eu duvido que não vire uma chave importante aí dentro. Não tem como não virar. Porque eu estou fazendo todo o caminho com vocês, ó, de dentro para fora. Desbloqueio emocional, conhecimento sistêmico, aplicando isso no negócio. Agora a gente começa a alinhar tudo isso com o nosso posicionamento, com o teu negócio propriamente dito. Como você cria o seu conteúdo, como você fala com seus clientes. Depois, o terceiro pilar, como você organiza a sua rotina. Então, gente, jornada visionária só perde quem não é visionária, tá? Entra lá na comunidade Visionárias para você acessar os conteúdos. É tarefa complementar. Depois da live hoje, agora você sai daqui só com essa ativação. A minha energia está mais masculina ou feminina? Como eu tenho me comportado? E aí percebe o teu dia. Você já sabe que você tem que ativar, inclusive, uma delas, né? E aí depois no final do dia, igual eu fiz ontem, tá? Ontem, final do dia, eu mandei algo que era para selar o conteúdo de ontem. E hoje, de novo, final do dia, eu vou mandar algo para selar o conteúdo de hoje, tá? Agora o seguinte, olha só. Amanhã é sábado. Amanhã nós vamos fazer a nossa live um pouquinho mais tarde. E domingo também, tá? Então, amanhã e domingo nós iniciamos às 8h15, tá bom? Amanhã e domingo nós iniciamos às 8h15. E aí eu estou gravando a live. Quem escolher, não sei, às vezes eu não estou conseguindo salvar, compartilhar aqui no Instagram. Aí depois eu subo ela e vou disponibilizar, vou salvar e vou disponibilizar o link lá na nossa comunidade Visionárias, tá? Além dos conteúdos extras. Então vai para a comunidade, não perde tempo. Porque lá é a nossa conexão, nosso ambiente seguro. Tudo vai chegar primeiro lá para vocês também, quando tiver oportunidades, enfim, tá? Mais um recado antes de nós terminarmos. Ontem à noite, senhora que está aqui comigo até agora, eu abri uma oportunidade para quem escolhe. Eu fiz uma sequência de stories explicando essas questões dos bloqueios emocionais, como que isso impacta nas suas vendas, e eu abri 3 oportunidades, tá? Para eu estar com você numa tela, no Zoom, eu e você especificamente, e eu fazer uma análise do teu contexto de comportamento versus resultado no teu negócio. Então, ali eu vou te entregar um direcionamento, vou te mostrar como você pode acessar essa postura visionária. Se for do seu interesse, você vai sair da live e já vai entrar lá, porque são 3, tá? Então, eu fiz isso ontem de noite, tarde da noite, não sei se alguém viu. Vai lá, preenche o formulário, que aí, se você tiver entre essas primeiras, nós vamos agendar o seu horário, combinado? Por hoje, missão cumprida, tá? E entregue. Amanhã nós seguimos olhando para essa questão da criação magnética, tá? A criação magnética do teu negócio, uma criação com autoridade, com posicionamento assertivo e também de forma estratégica, tá? Então esteja comigo nessa jornada. Amanhã nós chegamos, ó, na metade. Nós estamos tirando muitas coisas do inconsciente, trazendo para o consciente para você tomar a sua, ó, decisão, postura de vida para refletir no seu negócio, combinado? Fez sentido por aqui? Beijos! Ótima sexta para vocês. Tchau, tchau!
Tchau, tchau. Ótimo dia.